Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nós vamos ver aqui hoje o conceito de polimorfismo. A gente vai ver que com o polimorfismo é que nós vamos realmente usar todo o poder, do conceito de herança. Então a gente já sabe o que é herança, a gente já viu para que serve, o que a gente viu até agora já é bem útil em diversas situações, mas ele fica ainda mais útil quando a gente utiliza o polimorfismo. Então nesse primeiro vídeo a gente vai entender os conceitos que envolvem polimorfismo e depois nos próximos vídeos isso vai ficando cada vez mais claro. Tá ok? Então vamos lá. Eu tinha apresentado o conceito de herança com o exemplo lá de que a gente estava criando um concorrente do Paintbrush lá do Windows, com formas geométricas. Então, após a aplicação da herança, a gente viu que a solução ideal seria utilizar uma classe forma geométrica que tem todos os atributos e todos os métodos que são comuns aos diversos tipos de formas geométricas e criar subclasses que herdam de forma geométrica para tratar as coisas específicas. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um quadrado, eu vou criar uma classe quadrado que herda de forma geométrica, o quadrado vai ter tudo que tem aqui, mas eu vou acrescentar também a informação do tamanho do lado do quadrado e os métodos específicos, no caso, mudar tamanho e também o exibir. Repara que aqui, a gente viu em vídeos anteriores o conceito de sobrescrita de método, aqui eu estou usando uma sobrescrita, certo? Porque eu preciso que todo método, toda forma geométrica saiba se exibir, mas cada forma geométrica que sabe realmente como ela vai ser exibida. Então, um quadrado é que sabe se desenhar como um quadrado, um triângulo é que sabe se desenhar como triângulo e por aí vai. Então, eu tenho um método exibir sobrescrito em cada subclasse, já que cada implementação aqui vai ser diferente, ok? Então, da mesma forma, o triângulo ele tem largura e altura, o mudar tamanho e exibir, o círculo tem diâmetro, mudar diâmetro e exibir, ok? Então, com a herança, a gente resolveu o problema da replicação de código que existia entre as diversas classes de formas geométricas. Na primeira versão, vocês lembram que o quadrado tinha todos os atributos e métodos, aí o triângulo replicava a maioria, o círculo replicava a maioria e por aí vai, ok? Só que uma coisa que a gente ainda não resolveu com o que a gente viu até agora é a replicação de código na classe controle, certo? A gente tem uma classe de controle, que tem todos os objetos, que precisam ser desenhados. Então ela tem uma lista de círculos, uma lista de quadrados e uma lista de triângulos. E ela tem os métodos de inserir e remover círculo, quadrado e triângulo e de desenhar. Por exemplo, aqui poderia ter mais coisa, eu estou simplificando aqui, colocando só um desenhar tudo. Então, vou mostrar para vocês aqui como que esse código desenhar tudo estaria com o que a gente aprendeu até agora, certo? Ele seria mais ou menos assim, ó. Se eu quero desenhar tudo e eu tenho uma lista de círculos, uma lista de quadrados e uma lista de triângulos, eu teria que fazer um for para percorrer a lista de círculos, e para cada objeto, círculo que está nessa lista, mandar o círculo se exibir. Se eu quiser exibir os quadrados, eu faço a mesma coisa e os triângulos a mesma coisa. Okay? Aqui eu estou usando aquele for each, eu podia ter feito for com int i igual a 0, enquanto i for menor que o tamanho, e pegar aqui pela posição i, mas eu estou preferindo usar aqui o for each, que é mais prático. Okay? Repare que aqui tem uma certa replicação de código, porque apesar do código não ser exatamente o mesmo, porque a lista aqui muda e o tipo muda, mas ele faz basicamente o mesmo tipo de chamada, certo? Basicamente a mesma coisa, só que mudando a lista e a classe, ok? Então, repare que existe replicação de código aqui. Os 3 blocos de for são praticamente idênticos. Apesar de cada classe ter o seu método exibir específico, as chamadas são as mesmas, ok? Além disso, o que acontece se a gente for agora criar uma classe trapézio? A gente viu que a vantagem da herança é não só evitar trabalho de manutenção e tal, mas também de criação, de extensão. Então, se eu for criar uma classe trapézio, eu vou ter que vir aqui e acrescentar mais um for, ok? Que é um for, trapézio, t, na lista de trapézios, t.exibir, ok? Será que tinha como eu evitar isso? Para evitar que a gente mexa numa classe que já estava pronta e testada, algo que a gente sempre quer evitar. Então repara que seria ideal que eu criasse a classe trapézio e tivesse que testar só a classe trapézio, não as classes que já estão prontas. A classe controle, teoricamente, já estaria pronta. Esse método desenhar tudo, teoricamente, já estaria pronto e eu teria que mexer nele e aí testar ele todo de novo. Okay? Bom, o que a gente pode fazer então nesse caso? Para a gente ver o que a gente pode fazer, vamos aprofundar alguns conceitos. Esse vídeo tem vários conceitozinhos que seriam bem interessantes de você anotar para ficar claros aí depois na hora que você precisar dos conceitos. A hierarquia de herança, então, ela define uma hierarquia também de tipos, certo? A gente já viu de hierarquia de herança, que é aquela, praticamente uma árvore genealógica das classes, Então a gente vai ver que isso também define uma hierarquia de tipos. Como assim? Então suponha que você tem uma superclasse chamada classe pai e uma subclasse chamada classe filha, que herda da classe pai.
Então, a superclasse e a subclasse, tá? Agora, isso também, eu posso dizer também que classe pai é um supertipo e classe filha é um subtipo, certo? A gente já viu que uma variável, né, a gente sabe que uma variável tem um tipo. Então, eu posso declarar uma variável, por exemplo, do tipo int, uma variável do tipo boolean, uma variável do tipo float, e por aí vai. Uma variável, né, que é uma referência para um objeto, ela tem um tipo que é da classe daquele objeto. Então, se eu declaro, sei lá, uma variável do tipo círculo, uma variável que é para guardar objetos da classe círculo, ela é uma variável do tipo círculo, certo? Então, a classe define o tipo da variável, e quando eu tenho herança, eu posso dizer que existe o supertipo, que é a superclasse, e o subtipo, que é a subclasse, ok? Bom, mas para que serve isso? O legal disso é o seguinte, é que uma variável de um tipo, ela pode referenciar objetos de um subtipo, ok? Então, uma variável da classe pai pode referenciar objetos da classe filha. Olha, né, presta bastante atenção, é um pouco complexo esse conceito, mas ele vai nos dar um poder muito interessante. Então, eu posso declarar uma variável da classe pai, estou declarando uma variável c, que é da classe pai. Mas ela pode apontar para um objeto que é da classe filha. Ok? Então, por exemplo, eu poderia declarar um veículo, v, uma variável v do tipo veículo, e atribuir a essa variável v um new carro. Ok? Eu poderia guardar um objeto, né, ao fazer a variável v apontar para um objeto da classe carro, mesmo essa variável sendo da classe veículo. Ok? É isso. Isso por quê? Porque um objeto da classe filha é um objeto da classe pai. A gente já viu que o conceito de herança é um relacionamento E1. Então eu posso colocar um carro numa variável veículo, porque um carro é um veículo. Então, como o carro é um veículo, a variável pode apontar para ele. E isso vai nos dar um poder muito interessante, né? Vamos continuar vendo. Em termos conceituais, isso é interessante, né? Porque nos permite o seguinte, ó. Eu posso declarar uma variável de um tipo e atribuir a ela um objeto que é um subtipo do seu tipo. Então isso aqui só está dizendo de maneira sucinta, né, e bem formal o que eu acabei de explicar do lado de cá. Ok? Bom, mas se ainda não está claro para que serve isso, vamos aprofundar, vamos lá. No nosso exemplo dos objetos de desenho, a classe controle tem 3 coleções. Ela tem a coleção de círculos, uma de quadrados e uma de triângulos, né? Poderiam ser listas. Um para cada tipo de desenho. Mas repare o seguinte, ó, como agora a gente viu que uma variável de um tipo pode guardar objetos que são subtipos, a gente pode, ao invés de ter 3 listas, a gente pode ter uma única lista que guarda objetos do tipo forma geométrica. Então eu vou trocar essas 3 listas aqui, ó, que era um array list de círculo, um array list de quadrado e um array list de triângulo, por um único array list de forma geométrica. Ok? Então o tipo dele, né, que está declarado, é uma lista de forma geométrica. Mas o que eu vou pôr lá dentro são círculos, quadrados e triângulos. Ok? Então eu posso fazer isso aqui, ó, declarar um objeto, né, da classe círculo. Ok? Estou criando aqui um círculo, estou criando um quadrado. Então C é um objeto da classe círculo. D é um objeto da classe quadrado. Mas eu posso pôr os dois na lista, na mesma lista. Por quê? Porque um círculo é uma forma geométrica, um quadrado é uma forma geométrica. Então eu posso guardar objetos círculos e quadrados dentro da mesma lista forma geométrica. Ok? E isso simplifica muito o código da nossa classe controle. Vamos ver o que acontece. Ó. Então antes eu tinha 3 listas. Um array list de círculo, um de quadrado e um de triângulo. Agora eu tenho uma única lista, que é a lista de formas que guarda objetos do tipo forma geométrica. Ok? E aí, como a gente acabou de ver, eu posso guardar nessa lista de objetos de forma geométrica objetos que são círculo, quadrado, triângulo, etc. Ok? Então eu já tirei uma replicação aqui. Ó. Antes eu tinha 3 listas, agora eu tenho uma só. Então, um detalhe é o seguinte, o método add do ArrayList, nesse caso, espera um objeto da classe forma geométrica. Mas como círculo e quadrado são subtipos da classe esperada, eles também podem ser utilizados. Ok? Então, repare o impacto disso no nosso método desenhar tudo que a gente estava apresentando. Antes, o desenhar tudo, ele tinha 3 laços, três estruturas de repetição, uma para cada lista. Agora, eu posso ter um laço só, uma única repetição. Né? Por que eu posso fazer isso? Ó, repara que eu tenho uma lista que é de objetos do tipo forma geométrica. Mas a gente já viu que, como forma geométrica é um supertipo, eu posso colocar objetos que são subtipos lá dentro. Ok? E aí eu posso chamar o método exibir. Aí qual que é a mágica aqui? A mágica aqui está na sobrescrita de métodos. Por quê? Porque o compilador vai aceitar eu fazer isso daqui, porque na classe forma geométrica realmente existe um método chamado exibir.
Só que na hora que esse método for executado, o exibir que vai ser chamado aqui vai depender do objeto que está lá dentro, né? A gente vai ver em detalhes por que isso funciona, certo? Então, que é a dúvida que pode surgir. Mas se a classe círculo é que sabe desenhar um círculo, como é que esse exibir vai funcionar aqui se o que eu tenho aqui dentro é uma lista de formas geométricas? Vamos entender como que isso funciona. Mais uma vez, mais alguns nomes, mais os conceitos. Gente, pausa o vídeo, anota todos os conceitos, que são muitos conceitos nesse vídeo. Nós chamamos de tipo estático de uma variável o tipo usado explicitamente no código ao declarar a variável. Então, se eu tenho essa linha aqui, ó, eu estou declarando uma variável f do tipo forma geométrica. Isso é o que está escrito no código do programa. É isso que a gente chama de tipo estático. Okay? Então, o tipo estático da variável f é forma geométrica. E nós chamamos de tipo dinâmico de uma variável o tipo do objeto que está atualmente guardado na variável. Ou seria mais correto dizer que é atualmente referenciado pela variável. Okay? E repare que aqui é em tempo de execução. Então, enquanto o tipo estático leva em conta o que está escrito no código do programa, o tipo dinâmico depende da sequência de execução do programa. Porque é durante a execução do programa que eu posso dizer, ó, nesse momento essa variável está apontando para um objeto desse tipo. Okay? Então, repare que quando eu faço aqui, ó, que a mesma variável f, que tem tipo estático forma geométrica, se eu falo agora que ela recebe um novo objeto da classe círculo, o tipo dinâmico da variável f agora, ou seja, depois dessa execução, é círculo. Então, repare que em linguagens orientadas a objeto, uma variável tem dois tipos. Tem o tipo estático e o dinâmico. O estático é o que está declarado no código. E o dinâmico depende do objeto para qual ela está apontando. Veja que isso funciona para a herança, tá? Então eu posso colocar aqui só objetos que são de subclasses de forma geométrica, certo? Não quer dizer que eu posso colocar qualquer objeto aqui. Se eu colocar um objeto aqui que não é uma subclasse de forma geométrica, aí o compilador vai dar erro, ok? Bom, para ficar bem claro então esses conceitos de tipo estático e tipo dinâmico, avalie esse código e pense para mim aí qual que é o tipo estático e qual que é o tipo dinâmico dessas variáveis em cada linha, ok? Pausa o vídeo, tenta fazer aí. Então aponta aqui, ó, V1, tipo estático, V2, tipo estático, C, tipo estático e dinâmico, V2, qual que é agora? V1, qual que é agora? Ok? Vamos lá. O tipo estático, como eu apresentei, é sempre o que está declarado no código. Então, ó, V1 está declarado no código como tipo veículo, V2 como veículo, C como caminhão. Então, o tipo estático é o mais fácil. Você bater o olho no código na declaração da variável, é que ele é o tipo estático. Ok? Já o tipo dinâmico, ele pode mudar. Então, vamos ver, ó. A variável C, ela é criada, né, ao ser declarada, ela já aponta para um objeto do tipo caminhão. Então, no caso da variável C, o tipo estático e o dinâmico são os mesmos, ok? Caminhão nos dois casos. E a variável C não é alterada depois, então ela permanece com o mesmo tipo estático, o mesmo tipo dinâmico. Agora vamos analisar aqui a variável V2. A variável V2 é declarada como tipo estático veículo, e a princípio não tem tipo dinâmico porque ela ainda não está apontando para ninguém. Ok? Mas chega aqui na quarta linha, ela aponta para o mesmo objeto que a variável C. Então, como a variável C aponta para um objeto caminhão, V2 aqui está apontando agora para um objeto caminhão. Então, repara que a partir desse ponto aqui, a variável V2 tem tipo estático veículo e tipo dinâmico caminhão, porque agora ela está apontando para um objeto da classe caminhão. Okay? Já V1 ela é declarada com tipo estático veículo e já recebe de cara um objeto da classe carro. Então aqui na primeira linha ela já tem o tipo estático veículo e o tipo dinâmico carro, ok? Só que repara que aqui na última linha ela está apontando para o mesmo objeto que V2 aponta, que é o mesmo objeto que C aponta, que é um caminhão. Então repara que o tipo dinâmico da variável V1 muda. Então ele começa com o tipo dinâmico carro, porque a princípio ele aponta para um objeto da classe carro, mas a partir dessa linha ele está apontando para um objeto da classe caminhão. Então repara então, ó, o tipo estático é sempre veículo, mas o tipo dinâmico a princípio é carro e depois dessa linha é caminhão. Então repara que a variável ela pode assumir tipos diferentes dependendo do ponto de execução do programa. E é o que a gente chama de variável polimórfica. Então uma variável que pode ter tipos dinâmicos diferentes em momentos diferentes é chamada de variável polimórfica. Então todas as variáveis, né, a não ser as variáveis de tipo primitivo, né, como int e boolean em Java, as variáveis que apontam para objetos, né, de alguma classe, elas são todas variáveis polimórficas na linguagem Java. É isso que dá o poder para a gente de poder fazer aquele desenhar tudo, certo? Porque a variável ela vai poder apontar cada hora para um tipo dinâmico diferente, ok?
Lembrando que polimórfica vem lá do grego poli, muitos, e mórfica, formas. Então tem esse nome porque uma variável pode assumir formas diferentes, ou seja, pode referenciar objetos de tipos diferentes, certo? Um detalhe importante disso é o seguinte: o compilador ele vai utilizar o tipo estático para verificar quais métodos podem ser chamados. Já na execução do programa, a máquina virtual do Java vai verificar o tipo dinâmico da variável, ok? Então, para o compilador, interessa o tipo estático. Já para a máquina virtual, interessa o tipo dinâmico, ok? Então, vamos ver como é que isso funciona. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou declarando uma variável v1 da classe veículo, atribuindo um objeto carro, e estou chamando v1.deslocar. Depois, eu estou pegando essa mesma variável v1 e apontando para um objeto caminhão, e chamando v1.deslocar de novo. O que vai acontecer? Para o compilador, o que ele vai conferir é o seguinte: qual que é o tipo estático da variável v1? Ah, é veículo. Aí nessa linha ele vai conferir: o método deslocar existe na classe veículo? Se existir, beleza, ele compila. Da mesma forma, aqui nessa última linha. Então, o compilador ele vai olhar o tipo estático. Então, o método tem que existir na superclasse aqui nesse caso. Ok? Já a máquina virtual, ela vai olhar o tipo dinâmico. Então, a máquina virtual é na hora que a gente está executando o programa, certo? Então, ó, ele executa essa linha. A variável v1 está apontando para o objeto da classe carro, então o tipo dinâmico de v1 agora é carro. Quando a máquina virtual for verificar o deslocar, como v1 o tipo dinâmico é carro, ele vai chamar o deslocar da classe carro, que está sobrescrito lá na classe carro. Ok? Depois ele vai chamar, a variável v1 vai apontar para o objeto da classe caminhão, e quando chegar nesse segundo deslocar, como o tipo dinâmico de v1 mudou, o tipo dinâmico de v1 agora é caminhão, o método deslocar que vai ser chamado vai ser aquele que está sobrescrito lá na classe caminhão. Ok? Então repara que as chamadas aqui são a mesmas. Para o compilador é a mesma chamada. Ele olha o tipo estático lá na classe veículo. Mas durante o tempo de execução, a máquina virtual olha o tipo dinâmico. Então esse deslocar vai chamar o método declarado na classe carro e esse deslocar vai chamar o método declarado lá na classe caminhão. Okay? Repara que se por acaso o deslocar existir só na classe veículo, aí não vai fazer muita diferença, certo? Porque na hora que ele chamar o deslocar, se ele não existir nem na classe carro nem na classe caminhão, por herança ele vai executar o método lá da classe veículo. Ok? Então, portanto, a máquina virtual vai procurar o método primeiro na classe do tipo dinâmico e só se não achar é que ela vai subir normalmente na hierarquia de herança, como já fazia antes. Okay? Esse processo é chamado de Dynamic Dispatch, ou pesquisa dinâmica de método. Ou seja, o método a ser chamado depende do tipo dinâmico da variável. É isso que nos permite, né, utilizar o polimorfismo. Então é por isso que essa solução aqui funciona. Por isso que o desenhar tudo funciona. Porque o tipo estático da variável f é forma geométrica, certo? Então o que o compilador vai fazer é conferir se existe um método exibir como esse aqui na classe forma geométrica. Mas na hora de executar o for, a cada passo do for, a variável f vai apontar para objetos que podem ser diferentes, certo? Então uma hora f vai apontar para o objeto círculo, outra hora quadrado, outra hora triângulo e por aí vai. E aí na hora de chamar o método exibir, a máquina virtual vai chamar o exibir de acordo com o tipo dinâmico da variável. Então, se um determinado passo aqui do for, o f está apontando para um objeto círculo, ela vai chamar o exibir do círculo. Em um outro passo, se o f estiver apontando para um objeto quadrado, vai chamar o exibir quadrado. E por aí vai. Ok? Então, suponha que a coleção formas, né, que está declarada lá na classe controle, tem objetos dos três tipos, círculo, quadrado e triângulo. Aqui está repetindo o que eu acabei de falar. Ó. Durante a compilação, o compilador verificará se a classe forma geométrica tem um método desenhar, pois ele verifica o tipo estático da variável f. Já durante a execução do programa, a máquina virtual Java vai procurar o método desenhar na classe objeto que realmente está na coleção, círculo, pois ela verifica o tipo dinâmico da variável f. Tem um errozinho no slide aqui, gente, onde está desenhar seria exibir, aqui tá? Nesses dois pontos, ok? Então aqui exibir, aqui também exibir, exibir. Eu vou corrigir o slide aqui. A todo esse processo, a gente dá o nome de polimorfismo de método, ok? Então a gente viu que variável polimórfica é uma variável que ela pode ter tipos dinâmicos diferentes em cada ponto de execução do programa. Já polimorfismo de método é essa questão aqui de um método assumir várias formas. Então, apesar de aqui no código estar escrito a mesma coisa, f do tipo forma geométrica ponto exibir, a execução disso aqui pode ser cada hora uma coisa. Ok? Porque dependendo de qual é o tipo dinâmico de f, vai ser o exibir do círculo, dependendo de qual é o tipo dinâmico do f, vai ser exibir de quadrado e por aí vai. É esse processo que a gente chama de polimorfismo de método e que dá um poder muito grande para a orientação a objetos. Ok?
Então, né, para ir ficando mais claro qual que é a vantagem de ter o polimorfismo de método, uma outra vantagem de usar uma coleção de formas é o seguinte, ó. Antes, a gente já viu essa vantagem. Antes a gente tinha um desenhar tudo, que tinha 3 laços, né, 3 comandos for, agora tem um só, então o nosso código está mais simples. Mas além disso, se eu quiser agora incluir trapézios no sistema, né, eu vou lá criar uma classe trapézio, que é de forma geométrica e tal. Na primeira solução, o que eu teria que fazer no método desenhar tudo? Eu tenho que criar mais um for, certo? Eu tenho que vir aqui e acrescentar for, trapézio, t.exibir. E nessa daqui, o que eu preciso fazer? Pensa um pouquinho aí. Nada, certo? Eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque lá na minha lista de formas, né, vai ter agora trapézios também. Mas tudo bem, como trapézio é um subtipo da classe forma geométrica, esse f.exibir também vai funcionar para trapézios. Então repara a vantagem, eu agora consigo acrescentar uma classe trapézio no meu sistema sem ter que mexer nesse método aqui que está pronto. Eu só preciso ter o exibir lá sobrescrito do trapézio, né? Mas aqui nesse método que já estava pronto eu não preciso fazer nada, ele vai funcionar normalmente. Ok? Então eu tornei a manutenção e a extensão do sistema muito mais fácil. Eu posso acrescentar agora outras formas sem mexer em código que está pronto, que está testado. Tá ok? Então, né, um outro exemplo nessa linha, suponha que a gente também tem um método lá na minha classe de controle, que é um método para animar. Esse animar, ele mostra o objeto se movendo pela tela. Então eu tenho, por exemplo, um animar círculo, que eu passo um objeto círculo e qual que é a linha, né? Imagina que aqui não é só aquele mover horizontal ou vertical. Imagina que eu passo pontos de uma determinada linha e aí o círculo faz uma animação passando por aquela linha. Okay? O método animar círculo seria algo como isso aqui. Para cada ponto P da linha, eu vou pegar a posição X aqui, né, da posição X. Deixa eu só lembrar esse código aqui. Eu declaro uma variável i que pega o círculo.getX enquanto o i for menor do que o p.getX, ou seja, eu estou levando o círculo, né, essa variável i aqui está levando o círculo que estava na posição x até a posição x do ponto da linha. Eu estou movendo a horizontal 1 pixel por vez, indo da onde o círculo está até onde é o ponto da linha. Okay? Então eu movo 1 pixel, exibo. Movo 1 pixel, exibo, então isso vai ter, né, criar uma impressão ali de animação na tela. Repara que os métodos animar quadrado e animar triângulo, né, sem o polimorfismo de método, seria uma pura replicação desses métodos. Okay? Eu vou ter o mesmo código aqui de novo. Eu vou ter que fazer o for de novo e tal. E tudo por quê? Só porque o tipo aqui é diferente, mas as chamadas são as mesmas. Tá ok? Então, sem o polimorfismo, eu teria que criar 3 métodos muito parecidos. Um para cada forma geométrica, ou seja, replicação de código. E se eu quisesse acrescentar trapézio, eu ia ter que criar o animar trapézio agora, que é mais uma replicação de código. Mas com o polimorfismo que a gente viu agora, eu posso criar um único método chamado animar forma, que espera uma forma geométrica do tipo f e faz o mesmo código. Só que agora o animar forma, eu posso passar aqui para essa variável f, forma geométrica, eu posso passar um círculo, eu posso passar um quadrado, um triângulo, um trapézio. Então esse método aqui funciona para qualquer forma geométrica por causa do polimorfismo. Ok? Então o método pode ser chamado para qualquer subclasse de forma geométrica. Se eu criar uma classe trapézio, eu posso continuar usando o mesmo método. A gente chama então de princípio da substituição, olha aí gente, mais um conceito. A gente chama de princípio da substituição a possibilidade de usar um objeto de uma subclasse, onde o objeto da superclasse é esperado, ou seja, é em substituição a ele. Então o princípio da substituição é porque aqui, ó, o que está sendo esperado é um objeto da superclasse. Mas pelo princípio da substituição, eu posso passar um objeto de uma subclasse dessa superclasse. Certo? A gente pode ilustrar o princípio da substituição imaginando o seguinte: suponha que alguém te peça emprestado uma caneta. Você pode emprestar uma caneta esferográfica, uma caneta tinteiro, uma caneta de projetista, enfim, qualquer tipo de caneta. Por quê? Porque todas são canetas. Então, se a pessoa te pedir uma caneta, não interessa qual que é o tipo da caneta, interessa se é uma caneta. Aqui da mesma forma. Se o método espera uma forma geométrica, não interessa se é um círculo, se é um quadrado, se é um trapézio. O que interessa é que círculos, quadrados e trapézios são uma forma geométrica. Ok? Pessoal, eu vou parar por aqui, né? A gente ainda vai ver mais detalhes do polimorfismo. Esse vídeo ficou um pouco longo, porque polimorfismo é um conceito razoavelmente complexo, certo? Mas dá para entender e acompanhar direitinho, né? A gente vai ver mais coisas. Eu sugiro, inclusive, assim, se não ficou claro para você, né, veja o próximo vídeo, né, veja mais vídeos, mas qualquer coisa, volte, assista esse vídeo novamente. É importante anotar os conceitos. Tem o livro também, né, que pode dar mais detalhes. Então, aqui vale um pouco mais de atenção
e dedicação para esse conceito ficar claro, tá ok? É isso aí, até o próximo vídeo.